Olha, jovens, alguém me perguntou mais cedo na rede social como é ter cérebro para aguentar cobrir o Santos Futebol Clube. Minha resposta, que inclusive está na versão original desse vídeo, que começa em instantes, foi: quem disse que eu tenho? Porque não dá, não dá. Isso aqui é um acréscimo, vocês vão perceber que até que eu estarei de roupa diferente, de um vídeo que eu tinha gravado mais cedo, de um react, de uma postagem do Marcelo Teixeira, em que ele tinha esquecido o Rincon, e aí alertaram que ele esqueceu o Rincon, e aí ele fez uma nova postagem com o Rincon, e é bizarra de novo, e tá na pasta bizarrices da nossa competição de bizarrices do ano. Então vocês vão ver um vídeo, eu reagindo à postagem original, e no final tem eu já enlouquecido, dodói da cabeça, que nem estou agora, com um novo post. Foi mal, gente, é difícil. Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. Quem fez, sexta-feira eu ainda não fiz, por isso estou fazendo o vídeo. Depois terei feito. Mas se você é membro do canal, terá um vídeo também para você. Fique atento, seja membro, caso queira, se não quiser tá tudo bem. Não guarde rancores e não mexa no seu bolso. Olha só que coisa, ele voltou. Quem voltou? Ah, ele mesmo. Presidente do Santos, Marcelo Teixeira, voltou a fazer posts em seu Instagram e sua rede social, se vangloriando, dessa vez, da montagem de elenco do Santos Futebol Clube. Ele montou um campinho com, supostamente, todos os jogadores do elenco profissional, escreveu um textinho, que ele ama, e jogou no Instagram. Vamos reagir a isso, temos algumas coisas a comentar. Não foi uma semana tão parada quanto parece, né? Tivemos a chegada do Veríssimo aqui, tivemos temas interessantes, tem vídeo aqui com top 10 faixas de protesto, inclusive, para não abandonar, como eu nunca quero abandonar, a origem do canal, as ideias, raízes do canal lá de trás, eu publiquei, uma análise tática essa semana do Neymar, como ele tem jogado no time do Vojvoda, similar, né, de forma similar, ao Rodrigo, que não vai para a Copa do Mundo, nas partidas recentes do Ancelotti. Então é uma análise até dupla, né? Se você, obviamente, tem interesse no Santos, tem uma análise do Neymar no Santos. Se você também tem interesse na seleção, tem o que eu enxergo que o Neymar pode fazer para voltar à seleção agora, nessa vaga, claro, tristemente deixada, né, pelo Rodrigo. Além disso, no meu Instagram, que é FG Noronha, eu estou divulgando várias páginas menores, assim, do pessoal que cobre o Santos, faz coisas legais no Instagram, no YouTube, enfim, falando de Santos. Então, estou lá divulgando, vale a pena você entrar no FG Noronha, se quiser me seguir eu até agradeço, mas ver quem eu estou postando nos stories e seguir também, porque é um pessoal bastante bacana. Dito isso, vamos então reagir à postagem de Marcelo Teixeira nessa sexta-feira. Do nada, ele voltou a postar coisas e nós vamos pro react. Primeiramente o textinho, hein? Sempre tem que ter um textinho. Às vezes é textão, às vezes é curto. Com responsabilidade, continuamos no trabalho de reforçar o elenco e, simultaneamente, promover jogadores da base, uma tradição do Santos Futebol Clube. É um processo permanente. A reformulação começou... reformulação, tá. Começou em 2024 para disputar a segunda divisão, é verdade. Continuou em 2025 e segue forte na melhoria do grupo para a atual temporada. Com o apoio da torcida, gradativamente o Santos segue para a retomada do protagonismo. Alguém me alertou na rede social Twitter, eu vou tentar dar o crédito agora, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele mudou uma palavra que aparece nos protestos. E essa é a minha primeira reação aqui. Cara, não tô achando quem foi, até peço desculpas, tá? Peço desculpas. Mas alguém me alertou em como ele não usou a palavra reconstrução. Ele usou reformulação e usou retomada. E é importante citar isso porque a palavra reconstrução foi bastante criticada nos protestos recentes, inclusive em faixas, né? Tá no meu top 10 de faixas, que eu vou colocar aqui no final dos relacionados, se você não viu. A palavra reconstrução, com o cifrão, né, na letra S, foi bastante criticada, porque ele usava constantemente. Aí ele mudou para reformulação e retomada do protagonismo. São sinônimos, né? São sinônimos. Mas enfim, eu discordo de basicamente tudo aí, começando da parte da responsabilidade, porque se fosse responsável não pagava tanto pro Mike, sei lá, coitado do Mike, né, tomando de graça, mas ele ganha muito bem para isso.
E também não voltava a citar 2024. Não aguento mais ele falar que 2024 estava na segunda divisão e começou a reconstrução, reformulação. Eu não aguento mais. Apaguem o ano de 2024 da minha mente, pelo amor de Deus. E ele fala apoio da torcida, como se a torcida não apoiasse. Se tem uma torcida que apoia, meu amigo, nesse país chamado Brasil, é a torcida do Santos. A gente não aguenta mais apoiar, vamos continuar. Mas, meu Deus, a gente só apoia. Tá na hora de ter um negócio de volta, né? Vamos ganhar título, ganhar taça. Seria legal. Mas essa parte do texto. A gente vai falar agora da parte do campinho, porque ele postou um campinho junto com todo o elenco do Santos. Com todo o elenco do Santos? Criei um mistério, então... Alá João Kleber, saudades, volta. Ele não precisa voltar, ele tá na TV até hoje. E... mostrar para vocês a garrafa Fresh da Go Case, que é a maior garrafa, né? É a garrafa mais desejada. Eu vou contar uma experiência pessoal do porquê. Hoje eu mesmo, né, de quinta para sexta, eu dormi muito mal. Dormi pouquíssimo, inclusive. Preciso tirar um cochilo, porque eu tô realmente cansado. E acordei com a garganta seca, veio um calor do nada. Quem estava na beira da minha cama? Minha garrafa Fresh, cheia de água, me esperando, me refrescou. Então, hoje em específico, eu tô com muito carinho por ela. Você também pode lidar com isso. Só utilizar o cupom Eu Vim de Santos, tudo junto, em letra maiúscula, na Go Case, que tem o link na descrição, que tem o QR Code na tela e que você vai encontrar sua garrafa Fresh em diversos modelos e você pode personalizar. Gosto muito da garrafa Fresh da querida Go Case. Vamos colocar o campeão na tela. Campeão na tela! Eu vou olhar aqui no meu computador... E ele colocou por posição. E as posições são goleiro, lateral direito, zagueiro esquerdo e lateral esquerdo. Ele técnico, não. Ele tá no técnico. Esses zagueiros são pela direita, esses pela esquerda. Show de bola. Volante. Aí tem a posição médio. Show de bola. É o segundo homem de meio campo. Marcelo Teixeira tá dando dicas pro Vojvoda, hein? Tem os meias. Aí tem o meia ponta direita, uma posição inédita. Tem o meia ponta esquerda, outra posição inédita. Aí tem o extremo direito. Tem o extremo esquerdo. Marcelo Teixeira, político? Extrema direita contra extrema esquerda, é isso? Não, pelo amor de Deus. Aqui não. E centroavante. Eu vou começar esse react de uma maneira não ortodoxa, que é pulando a defesa. Tem coisa para falar por lá. Mas indo para os volantes. Volantes. Arão, Oliva, Gustavinho, que é o Gustavo Henrique. Médios, Schmitz, Rafael Bontempo e Menino. Sentiram a ausência de Tomás Rincon? Informo a vocês que o Rincon está treinando normalmente. Marcelo Teixeira simplesmente falou: Rincon não faz parte dos planos. Treinou normalmente. Nessa sexta-feira, se o Vojvoda quiser colocar em campo terça, ele pode. Está inscrito no Brasileiro. Não rescindiu que nem o Baço. O Rincon está lá. E o presidente do Santos simplesmente ignorou a existência do Rincon. Meu Deus. Mas vamos voltar lá para os goleiros. Brazão, Diógenes, João Pedro e Falcão. Até aí normal. Mas perceba que ele coloca Brazão, Diógenes, João Pedro, Falcão. O Falcão era o goleiro do Sub-20. Ele de fato acaba sendo o quarto goleiro hoje. O João está na frente dele. O Diógenes é o reserva que vai sempre para os jogos. E o Brazão, obviamente, é o titular. Então está na ordem. Lateral direita. Igor Vinícius e Mike. Me parece manter a ordem aí também. Lateral esquerda, Escobar e Vinícius Lira. O que eu fico triste, porque eu gostaria que fosse Lira e Escobar. Mas dá para interpretar como uma manutenção de ordem aí. E eu gosto muito de zagueiro pela direita. Veríssimo, Adonis, Zé Ivaldo e Alencar. Segundo o Marcelo Teixeira, o Veríssimo é o titular pela direita, o Adonis que se vire no banco. Ah, meu Deus! E pela esquerda, o Luan Pérez e Ananias. Então o Luan Pérez para o Marcelo Teixeira é o zagueiro titular pela esquerda. Eu ainda acho que o Luan, em algum momento, não sei se é assim, até porque vai saber quando o Veríssimo vai chegar, mas que o Veríssimo vai começar jogando com o Adonis, que o Vojvoda prefere o Adonis ao Luan. Vamos ver, não tô cravando, mas é uma sensação. Agora, na zaga eu paro aí, guardem a questão da ordem na cabeça, mas eu vou parar na zaga um segundo, para falar que tem, claro, o Alencar e tem o Ananias. Eles, se você não conhece, são dois zagueiros campeões paulistas sub-17, ano retrasado, campeões paulistas sub-20, ano passado, titulares, que têm treinado no profissional. Eles nunca jogaram no elenco profissional. Eles estão aí, eles jogaram no sub-20 essa semana, inclusive, o Santos teve 2 jogos.
Mas eles nunca jogaram no profissional. Avisaram o Vojvoda que ele pode utilizar os dois? Eles não deveriam estar na frente do Zé Ivaldo, independentemente do lado aí escolhido? Eu gostaria muito que... Beleza, é do elenco profissional, show de bola. Acho que ambos são ótimos, são o nosso futuro. Mas precisa jogar, né? Precisa jogar. Por que o Zé Ivaldo tá na frente? Bom, para volante, Arão, Oliva e Gustavinho, acho que faz sentido a questão da ordem de novo. E aí eu chego no momento em que essa questão da ordem me quebra as pernas. Espero que não literalmente. Schmidt, que a gente sabe que o Marcelo Teixeira acha um gênio, né? Ele já falou que para ele era jogador de seleção, o que é assim, complicado. Zé Rafael, Bom Tempo e Gabriel Menino. Se eu sou um dos Gabriéis, aí eu falo, presida, peraí, presida. Tá todo mundo na ordem aí, pelo menos aparenta, né? A gente tá atrás do Zé Rafael e do Schmidt exatamente por qual motivo? Se é ordem, inclusive, e juntando ao meu gosto pessoal, Bom Tempo deveria estar na frente. Mas a gente pode fingir que não é ordem também. Apesar de ser difícil fingir isso quando você passa para meia, tá lá Neymar, Roleiser e o PP Firmino, que na verdade é Firmino. Aqui eu vou só pontuar, é um sobrenome raro, né, por assim dizer. Firmino e não Firmino, realmente não é comum. Mas o PP entrou em um jogo no Paulista. Talvez contra o Novo Horizontino. E fugiu agora. E nem treina direito com o profissional, ele tem jogado mais no Sub-20. A gente vai subir o PP mesmo? Porque podia, né? Mas tá bom. Miguelito é colocado como apenas um meia ponta direita. Vojvoda já utilizou o Miguelito como meia ponta esquerda, já que esse, aparentemente, termo está sendo utilizado. Mas recentemente o Miguel entrou mais na direita, mas tudo bem. Agora, o Barreal como meia ponta esquerda mostra que Marcelo Teixeira, claro, assiste ao Ouvinte Santos, porque desde o primeiro vídeo de análise da contratação do Barreal eu falo, o Barreal jogou a vida inteira de meia esquerda. No Santos, basicamente, ele joga de meia direita, ponta direita. Pro presidente Marcelo Teixeira, ele é meia ponta esquerda. Ele assiste ao Ouvinte Santos. Tá bom, presidente, deixa o like. O Vojvoda não concorda com essa montagem aí. Pô, inclusive alguém falou também no Twitter, eu vou ter um react aos comentários do Twitter mais pro fim, mas alguém falou, pô, ele tá achando que é a seleção de 2006, né? Postou como se fosse um time épico, assim. Tem grandes jogadores em várias posições, em todas as posições. Uma lista de grandes jogadores. Mas tudo bem. Extremo direito. Sem política. Rony, que é colocado na esquerda. Robinho Júnior, tá bom. E Nadson. Podemos levar mais o Nadson pro profissional, mas tudo bem, tá jogando no Sub-20, não vou reclamar não. Extremo esquerdo, sem política. Moisés. É uma formação, inclusive, que nunca rolou, né? Rony, Moisés e Gabigol juntos nunca rolou. Rolou? Não, né? Em Novo Horizonte? Talvez em Novo Horizonte com alguns minutos. Talvez em Novo Horizonte o jogo da semifinal, das quartas de final alguns minutos. E Matheus Xavier. Quem dera o Matheus fosse relacionado. Quem dera o Matheus fosse utilizado. Nem pro banco o Matheus vai mais. Nem pro banco o Vojvoda coloca o Matheus mais. Quem dera. Então assim, até soquei o celular aqui, desculpa. Eu gostaria muito que fosse verdadeira essa listagem, em que os jovens ganhassem realmente espaço, que eles fossem relacionados, que fizessem parte do elenco indo para os jogos. Que, como ele falou no texto aí, ó, promover jogadores da base fosse de fato um fato, né? Fosse um fato. Não tem sido. Mas, enfim. E centroavantes, Gabriel Barbosa, Tassiano e ele, Lautaro Dias. De novo, parece estar na ordem, talvez não é do Vojvoda, porque Tassiano foi titular no último jogo. Mas, Marcelo Teixeira, na análise, coloca Tassiano de fato como centroavante, né? Deixa eu contar os jogadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24, 28, 30, 34. Olha que grande, hein? 34. Se você tira o Ananias, o Alencar, nunca são utilizados, 32. O Falcão e o João Pedro, 30. O Matheus e o Nadson, 28. O PP, 27. E o Gustavinho, 26. Eu diria que o verdadeiro elenco aí tem 26, né? E eu gosto muito dos meninos que eu citei, todos inclusive, mas eles não são utilizados assim, a gente precisa ser verdadeiro. Seria uma forçação para o Vojvoda? Seria apenas um palpite tático? Quem achou uma boa ideia, além dele postar? Será que ele não conversa com ninguém e posta?
Que site ele utilizou para montar esse campinho? Importante, hein? Importante isso aí. Vamos reagir aqui também a comentários no Twitter que eu publiquei, né? O que achamos da nova postagem? O pessoal respondeu algumas coisas. Por exemplo, o Puro Osso, grande nome, perguntou: Noronha, como você ainda tem cérebro para cobrir o Santos e falar do Marcelo Teixeira? Nos passe a dica. Eu nunca disse que eu tenho. Eu talvez não tenha mais. Fica a dica aí. O Lucas Roswell: tá igual anúncio de camisa falsa na Shopee, pô. Parece tudo de bom, perfeita, mas é apertada e ainda vem com falhas. Eu respondi: que analogia incrível. Porque é verdade, né? Ele colocou como se fosse uma grande seleção. E desculpa, a gente sabe que o nosso time não é nada disso. A gente precisa ser realista. Deixa eu ver outros comentários. Pô, eu gostei desse comentário do como é o nome? Lecas. Ou da Lecas. Maravilhoso, eu amei. Vamos ganhar tudo esse ano. Bonito. Aqui, ó, o crédito. Fica o crédito pro Dalton. Ele postou aquilo como se estivesse postando a seleção de 2006. Qualquer posição tinha 2 craques até no banco. Bom comentário. O Diogo Califa fala: meio que oportunismo colocar PP, Nadson e Xavier como profissionais para dizer que está usando a base como prometido. Eles nem jogaram direito. É verdade. E o Everton Silva foi um dos que me alertou, né? Descobrimos que ele não quer adotar mais a palavra reconstrução. Você foi muito bem, Emerson. O Santista Zicado pergunta: o que é aquela marca de pé? O que é marca de pé? Não entendi. Tem um pé embaixo, é verdade. São os canhotos? Olha só. Não, Robinho é canhoto. João Schmidt, Roleiser, Miguel Barreal. Ele botou um pé abaixo da bandeira dos países de quem é canhoto. Cara, sério, fascinante. Pô, obrigado, Santista Zicado. Fascinante. Eu quase tô levantando meu pé esquerdo para mostrar meu pé, mas eu não vou mostrar. Estou fascinado. O que você achou? Manda nos comentários. Tamo junto. Calma, que o vídeo não acabou. Agora tem o react da correção da postagem. A postagem que vocês viram aqui, eu reagindo, não existe mais no Instagram. A gente printou pra vida. Ele percebeu, ou alguém alertou Marcelo Teixeira, de que Rincon não estava em seu campinho original. E aí ele repostou e incluiu o Rincon. E é o que eu falei, hein? A ordem dos jogadores, né, de cima para baixo, importa, porque ele coloca o Rincon acima do Gustavo Henrique, porém abaixo do Oliva e do Arão. Se era só meter ali no meio, eu jogava embaixo do Gustavo Henrique, em cima do Arão e pronto. Não é. Eu tô com medo desse bom tempo abaixo de Zé Rafael e João Schmidt. Mas enfim, aí Marcelo Teixeira corrigiu, botou o Rincon e escreveu o seguinte: o intuito da postagem anterior foi mostrar o elenco após o fechamento da janela internacional. Mentira. O intuito foi eu fazer react. Mentira também, tô brincando, calma. E nessa nova arte, reconhecer que houve um erro ao não constar o nome do atleta Rincon, por quem tenho admiração e reconhecimento por sua história no futebol, inclusive no alvinegro praiano. Eu vou contar o que está acontecendo aqui. O Santos quer rescindir com o Rincon. Ainda não aconteceu. Como eu falei durante o vídeo, inclusive, ele treinou hoje no Santos. Agora ferrou. Porque se eu sou empresário do Rincon, se eu sou o Rincon, eu falo: já me excluiu? Eu não faço parte do elenco? Eu faço. Agora a rescisão não é mais amigável, não. Eu ia ter birra. Eu ia ter birra. A gente sabe que o jogador é assim, empresário muito mais. Parabéns, viu? Que postagem incrível. E não é só falar que tem admiração e reconhecimento que vai salvar. Vamos ver os próximos passos. O Santos Futebol Clube, graças à sua diretoria, às suas diretorias, é insalubre. Agora tchau, hein? Pelo amor de Deus.